Eu fico pensando agora com ele, dos filmes o Pedro só usava muito o fim da meada, mas de qualquer jeito, lá então eu fui lá. Então, documentarista, um dos filmes que compete com a Paulinha é um filme chamado Uma Noite em 67, que é sobre o Festival da Canção na TV Record em 67, no ano que Chico Buarque lançou a banda, foi um dos anos mais importantes para a formação da MPB. Então é um documentário musical que agora, por exemplo, a Paulinha vai estar na nossa competitiva, etc. Mas assim, o nosso cinema é extremamente variado em temas, em estética, tipos de filmes, tamanhos de filmes, filmes grandiosos, filmes caseiros quase, filmes pequenos, filmes de porte médio. O problema só, ainda mais se a gente comparar com todo aquele esquema bem enraizado no cinema norte-americano, em especial, nos últimos 15 anos a gente tem feito bastante cinema. Nós estamos concluindo cerca de 80 a 100 filmes por ano, que é uma quantidade bastante grande. Mas a gente tem poucas salas de cinema, pouco espaço para o cinema brasileiro e, de certa forma, por mais que vocês estejam aqui interessados em fazer isso, para ser sincero, o brasileiro não vai ao cinema para ver filme brasileiro. É muito raro. Ele vai lá para o Chico Xavier, ele vai ver Se Não Fosse Você, mas ele não vai ver um filme chamado É Proibido Fumar, que é um filme delicioso da mulher, com Glória Pires. Todo mundo vai ver Glória Pires Se Eu Fosse Você, mas Glória Pires não é proibido fumar, a maioria das pessoas nem ouviram falar, que é um belíssimo filme, tamanho médio, fácil de entender, uma ótima história. O problema principal do nosso cinema agora é a visibilidade, a distribuição e fazer os filmes chegarem ao espectador final. O espectador final não tem o hábito, não tem a tradição de ir atrás do filme brasileiro, e o filme brasileiro não chega até ele. Recentemente, o BNDES, o Ministério da Cultura, mas da brasileiro, estabeleceu que vão investir R$ 1 bilhão, 500 milhões de reais, na construção de salas de cinema pelo país afora, em cidades que não têm salas de cinema. Excelente, perfeito. Várias cidades que tinham cinema nos anos 70 deixaram de ter. Por exemplo, aqui não sei, vocês não têm cinema, ou vocês vão para Passos ou as cidades vizinhas, mas esse investimento é interessante, é válido, mas não é só construir sala de cinema que vai ajudar o nosso cinema. A gente tem que distribuir melhor o nosso produto. A gente está fazendo muita coisa, mas não está espalhando, está distribuindo. Ou o brasileiro não está vendo o nosso filme. O filme brasileiro acaba acontecendo em festivais, em especial se for formado em curta-metragem não é exibido em cinema comercial, então curta-metragem não existe para a circulação em festival e depois é comprado por algum programa da TV paga, TV fechada, mas é um cinema que eu tenho bastante orgulho, eu vejo obras muito interessantes, é muito variado. É difícil, porque é meio correr atrás do rabo. A gente está no círculo vicioso, é difícil de quebrar, para realmente fazer com que o nosso filme chegue ao grande público. Esse é o grande problema. Eu tenho muito orgulho do nosso cinema, ele é mais variado, ele é mais instigante do que o cinema norte-americano como um todo, no geral, mas o problema é esse: vocês não veem filme brasileiro. E a partir do momento que o cidadão brasileiro não tem o cinema brasileiro, fica difícil. Como é que a gente vai divulgar lá fora? Como é que a gente vai espalhar a nossa produção se ela não é vista muito aqui dentro? Então, é uma boa produção, mas ela precisa circular por cima. Certo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Daniel, sou professor de Passos. E até eu questionei sobre uma dúvida que eu tenho sobre o filme Código da Vinci e Anjos e Demônios. Que seria uma pergunta específica. Até eu anotei aqui. Pesquisei durante a semana. Durante a semana, na internet, o pessoal, a gente tem acesso. Pergunta o seguinte: o filme Código da Vinci consegue valer o silêncio do Vaticano?
Isso provocou tanto os católicos e também aos não católicos uma grande curiosidade, levando o filme a mais de 760 milhões de dólares de bilheteria no mundo inteiro. Seria uma jogada de marketing com sorte de principiante, uma vez que na produção de Anjos e Demônios, do mesmo autor, o Vaticano citava, embora ainda assim seja contra, declara distorções e erros em suas afirmações e as nomeia de vergonhas e infundadas mentiras. Qual a sua opinião, como crítico, diante dessas situações? Certo. Bom, prioritariamente o problema do Vaticano é com o Dan Brown, o escritor que escreveu esses dois best-sellers, porque as ideias, ou erradas, equivocadas, pecaminosas, que sejam, estão no livro. Obviamente, o filme, de repente, ainda mais dirigido por Ron Howard, com Tom Cruise, astro global, todo mundo conhece Tom Cruise. Tendo Tom Cruise à frente, é claro que Tom Hanks. Tom Hanks. Isso acontece. Essas informações, a ficha errada até na cabeça. Tom Hanks. Mas com o astro todo conhecido à frente do filme, é claro que a visibilidade que o Código da Vinci e Anjos e Demônios teve na mídia, no mundo todo, foi bem maior do que o sucesso do livro. Por isso que, nessa altura, ele vai abriu a boca e falou o conteúdo é herético, o conteúdo é inadequado, historicamente inconveniente. O Vaticano está no seu direito, obviamente eles têm os seus dogmas, as suas diretrizes, eles têm que se manifestar, desde que, porque eu acho que qualquer censura é condenável, desde que, por exemplo, não proíbe a exibição do filme, que não chega ao ponto de vetar as pessoas a terem essa possibilidade de assistir. Os dois filmes são versões cinematográficas bem tradicionais da obra, dos livros do Dan Brown. Enquanto filmes não são nada extraordinários, aqueles filmes que eu chamo de quadrados, aqueles que são tudo certinhos, tudo no lugar certo, roteirinho, começo, meio e fim, aquele filme que é feito com segurança e sem criatividade, não tem lampejo de inspiração. É uma produção segura, uma superprodução com intenção, como eu falei, de ter retorno financeiro, a intenção é fazer sucesso. Então, primeiro eles até apaziguaram um pouco, atenuaram um pouco o conteúdo do Dan Brown. O livro não está integralmente no filme, os filmes são um pouco mais atenuados, digamos assim, no seu conteúdo, para não agredir o espectador final. Porque o que interessa a Hollywood é agradar a gregos e troianos, homens e mulheres, agradar a todos. Então, se eles vão mexer com algum assunto que pode gerar uma polêmica, um vespeiro, eles são cuidadosos e baixam um pouco a bola para realmente não colocar alguém levantar no meio da sessão e sair. Isso, claro, no filme norte-americano é terrível, terrível. Então, o Código da Vinci e Anjos e Demônios foram, como eu falei, ainda mais que o Tom Hanks tem que ser calculados para agradarem a todos. Mas é claro que, pelo próprio conteúdo, pela própria história, eu entendo que o Vaticano não vai ficar quieto. Agora, abriu muito mais a boca do Código da Vinci, é um sucesso maior o livro e o filme do que Anjos e Demônios. O próprio conteúdo do Anjos e Demônios não é tão conflitante assim para os dogmas católicos, etc. Mas, vamos ver, quanto ao Vaticano, ele está no seu direito, etc., beleza. Agora, aí sempre vem também a questão de adaptações de outras fontes para cinemas, é sempre uma questão difícil.